Olá, bendito! Parabéns a você que está seguindo fielmente nessa jornada de 31 dias desenvolvendo integridade em 1 Samuel. Hoje já é o 21º dia e o nosso herói Davi está passando por uma fase muito difícil. Depois de ter sido honrado e aclamado, Davi foi alvo de inveja do rei Saul e precisou trocar tudo o que havia conquistado pela vida de fugitivo e exilado por um tempo indeterminado. A fuga de Davi para Nob marcou o início do seu exílio, que durou cerca de 10 anos. Nem todas as experiências vividas por Davi nesse período estão registradas, e é bem provável que os anos em que Davi viveu como fugitivo estejam refletidos em alguns dos seus salmos. Nob era uma cidade levítica e, por causa da sua amizade com Samuel, Davi sabia que poderia encontrar refúgio e ajuda entre os sacerdotes. Em sua jornada incerta, Davi foi ao lugar certo, na casa do Senhor. Lá ele encontrou o sacerdote Aimeleque, neto de Eli, também conhecido como Aías, que aparece acompanhado de Saul no episódio do capítulo 14. Aimeleque, ou Aías, ficou muito assustado quando viu Davi. Parecia incomum para ele que um homem do nível de Davi, genro do rei, perambulasse pelas aldeias da Judéia sozinho. Por isso ele perguntou a Davi o que ele estava fazendo ali e sozinho. Davi então elaborou uma mentira para garantir que sua estadia ali ficasse em absoluto sigilo. Ele disse que estava em uma missão especial para o rei Saul e que os seus soldados estavam em um tal lugar. Ele disse que precisava de alimento e Aimeleque lhe deu os pães sagrados do santuário, que eram reservados somente para os sacerdotes, porque não havia pão comum ali à mão naquele momento. Sobre esse assunto, nós vemos que quando os discípulos de Jesus foram criticados por quebrar o costume religioso comendo contra as tradições, Jesus usou o que Aimeleque fez para explicar o assunto. Ele aprovou a ação de Aimeleque quando colocou a misericórdia antes da lei cerimonial. As tradições humanas não podem ser mais importantes do que a própria palavra de Deus. Nesse ponto surge um personagem chamado Doeg, que era o chefe dos pastores que pertenciam a Saul, que por sinal não era israelita, mas era um edomita, descendente de Esaú, irmão de Jacó ou Israel. Não se sabe exatamente o que ele estava fazendo ali. Provavelmente havia se contaminado e estava cumprindo algum requisito de purificação cerimonial. Uma coisa era certa, ele tinha visto Davi, reconhecido Davi e ficou quieto. Enquanto isso, Davi continuava sustentando sua mentira sobre estar a serviço do rei. Ele pediu a Aimeleque uma lança ou uma espada. Aimeleque lhe disse que a única arma que havia ali era a espada de Golias, o gigante que ele havia derrotado, que por algum motivo estava guardada ali no santuário. Davi pegou a espada de Golias e naquele mesmo dia continuou a sua fuga. Por algum tempo, Davi não foi impelido por sua fé em Deus, mas sim por seu medo de Saul. Depois de ver Doeg em Nob, Davi sabia que sua presença em qualquer lugar dentro dos limites de Israel colocaria em risco a sua própria vida e a vida dos seus amigos. Por isso, ele percorreu mais de 36 quilômetros até o último lugar em que Saul iria procurá-lo, entre os filisteus. Davi foi procurar Aquis, o rei de Gate. Gate era a cidade de origem de Golias, o gigante filisteu que Davi havia matado. Não fazia sentido o homem que carregava a espada de Golias ir para a cidade natal de Golias. Não fazia sentido que o homem sustentado pelo pão sagrado de Deus se refugiasse entre os pagãos. Não fazia sentido para o homem segundo o coração de Deus mudar seu endereço para Gate. Mas Davi pensou que poderia encontrar anonimato e simpatia entre os filisteus, mas ele estava errado. Sua reputação como grande guerreiro era conhecida entre eles, e os filisteus de Gate o reconheceram. Até a canção e a dança sobre Davi, que toda a nação de Israel conhecia, também era popular entre os filisteus. Se Davi não sabia disso antes, agora havia descoberto o real preço da fama. Quando percebeu que havia sido descoberto e que com certeza o rei Aquis não o deixaria sair dali vivo, Davi teve muito medo e aí ele se fingiu de louco.
As palavras dele no Salmo 56 nos ajudam a entender o que ele sentiu em Gate. Enquanto esteve com os filisteus, Davi agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba, que foi o ato mais convincente, porque na cultura dos filisteus, só um louco permitiria a saliva escorrer pela barba. Era uma indignidade à barba, um insulto intolerável para qualquer homem normal. O rei Aquis ficou totalmente convencido que Davi era louco. O plano tinha dado certo. O Salmo 34 é a declaração de alegria de Davi quando conseguiu escapar com vida de lá. Nesse salmo, o rei Aquis recebe o título de Abimeleque, mas a referência é a mesma pessoa. É um salmo em que Davi está especialmente alegre, porque o Senhor o livrou de uma encrenca na qual ele mesmo se envolveu. A incrível bondade de Deus é demonstrada quando Ele nos liberta até quando realmente não merecemos. E amanhã nós vamos conhecer melhor Doeg, o fofoqueiro. Não perca. Até lá.